Shalom, shalom, graça e a paz, Pastor Claudinei, passando aqui para te desejar um ótimo dia na presença de Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Mateus, agora capítulo 15 do livro de Mateus. Vamos estudar? Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, perguntando: Por que transgride os teus discípulos as tradições, pois não lavam as mãos antes de comerem? Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgrides vós também os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e que maldizer a seu pai e sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, e é oferta ao Senhor aquilo que podias aproveitar de mim, se jamais honrará o seu pai e sua mãe, e assim valideis a palavra de Deus por causa da vossa tradição? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são de preceitos de homens. Olha só que interessante. Essa passagem que é muito legal. Nós temos que tomar cuidado, irmão, para não dar mais valor nas tradições dos homens do que nos mandamentos de Deus. Aqui os fariseus e os escribas, né, eles estavam questionaram Jesus. Eles não acharam nenhuma brecha, nenhum defeito, nenhuma brecha, nada para acusar os discípulos de Jesus. O que eles falam? Eles se preocupam porque eles não lavavam a mão antes de comer. Sério. Eles falam, por que os seus discípulos não lavam a mão antes de comer? Olha só, irmão, como que por não cumprir os princípios, eles querem achar defeito, colocando tradições de homens. Quais são as tradições? Então, aqui nós vemos as tradições dos homens versus os mandamentos de Deus. Olha só o versículo 4. Honra o teu pai e tua mãe. Aqui é o quinto mandamento. Só que eles não honravam o pai e a mãe. Eles estavam dizendo, eles diziam assim: você tem um dinheiro, você tem um dinheirinho guardado, que dá para ajudar seus pais, dá para ajudar seu pai, sua mãe, mas você quer ofertar esse dinheiro? Se você quer ofertar no templo, então faz uma oferta que não é quebrar o mandamento de honrar pai e mãe. Ou seja, para mim se aparecer para as pessoas, para me mostrar que eu sou um cara que oferta, que sou um cara que está ali na igreja, que apareço santo porque eu oferto, porque eu contribuo, mas em casa meu pai e minha mãe estão passando necessidade. Ou seja, eu dou mais valor às tradições do que os mandamentos. Eu não honro meu pai e minha mãe, mas eu quero me aparecer diante dos homens. É isso que Jesus está falando. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe. Então eles queriam parecer extraordinários, eles queriam serem vistos fazendo boas dádivas, viver de aparência, irmão. Que o público aplaudisse, que o público visse o que eles estavam fazendo. Mas Jesus, o que Jesus fala? Jesus vê o secreto, irmão. Jesus nos vê no secreto. A honra, o princípio, onde ninguém vê, onde não tem aplausos, aonde ninguém fala o nosso nome. Jesus ele não quer ações sem coração. Jesus não quer que nós façamos para Deus sem amar a Deus. Nós precisamos amar a Deus acima de tudo. E amar a Deus, aquele que ama, cumpre os meus mandamentos, cumpre os princípios bíblicos. 10. E tendo convocado a multidão, lhe disse: Ouve e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Então aproximou-se deles os discípulos e disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa os cegos guiar os cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Olha só que interessante. Jesus vai dizer que o homem é contaminado não pelo que entra, mas pelo que sai da boca dele. Ou seja, aquilo que eu falo pode me contaminar.
Pois aquilo que eu estou falando, irmão, sai de dentro do meu coração. Tudo que você fala vem do seu coração, irmão. Por isso é importante você orar, declarar a palavra, falar. Por quê? Porque aí você está falando o que está no seu coração. Você está falando o que você está ouvindo. O que tem saído pela sua boca, irmão? O que tem saído? Ah, vai dar errado, eu não vou conseguir, eu não sou nada. Essa doença é minha doença, eu sou assim, eu não vou mudar. Então muda esse diálogo, meu irmão. Quem é a pessoa que você mais ouve no mundo durante o dia? Quem é a pessoa que você mais ouve durante a sua vida? Quem é? Você mesmo, irmão. Você mesmo. Você é a pessoa que mais se ouve. Então, o que tem saído da sua boca tem edificado a sua vida. Por isso que eu e você precisamos nos edificar. Nós temos que profetizar para nós mesmos. Use a sua boca para profetizar sobre a sua vida. Se fortaleça. Fortaleça. Profetize. Versículo 16. Então ele explica: Jesus, porém, ele disse: Também vos não entendes aqui, não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e depois é lançado fora? Mas o que sai da boca vem do coração? É isso que contamina o homem? Porque o coração procede de maus desígnios: homicídio, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfema. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o que comer sem lavar as mãos não contamina. Então, irmão, começa a profetizar sobre a tua vida. 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viam naquela região chamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra. E seus discípulos aproximaram, rogando-lhe: Despede-se, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado às ovelhas perdidas das casas. Não fui enviado senão às ovelhas perdidas das casas de Israel? Ela, porém, veio, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-lo, lançá-lo sobre os cachorrinhos. Olha só Jesus. Ela, contudo, replicou: Sim, senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Então Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé, faz conforme tu queres. Desde aquele momento, a sua filha ficou curada, sã. Olha só, irmão. O que é essa grande fé que Jesus fala? Grande é sua fé. Grande é sua fé, mulher. Que fé é essa que ela tem que gera um milagre? É só você olhar o texto. Primeiro, ela reconhece o senhorio de Jesus, filho de Davi. Ela sabe que é o Messias aguardado, ela sabe que é o Messias que pode resolver o problema dela, filho de Davi. Ela reconhece o senhorio de Cristo. Não se ofende, irmão, com o silêncio de Jesus. E aí, quando Jesus não responde, quando Deus não responde às suas orações, você tem se ofendido? Quando Deus não te responde, quando Deus não faz nada, quando Deus não fala? Essa mulher não se importou. Olha só, o adorou antes de receber. Ela se prostrou. Não sabia nem se ele ia responder, mas ela adorou. Reconhece que não merece. Eu não sou digna, mas as migalhas da caem na mesa dos filhos são suficientes para mim. Olha só, ela sabe que ela não merece, mas ela confia na graça de Jesus. Ela confia na graça de Cristo. Se migalhas curam, imagina sentar-se à mesa com o Pai. Imagine você se assentar à mesa como um filho. Se as migalhas curam, se as migalhas curaram essa filha dessa moça por causa da fé dela, a fé dela foi nas migalhas, na graça de Jesus. Ei, irmão, imagine que nós, como somos filhos de Deus, imagine o que pode gerar para nós. Jesus partindo ali, 29. Partiu Jesus dali e foi para o mar da Galiléia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram eles multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. Os largaram junto aos pés de Jesus e eles curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que mudos falavam, aleijados recobravam saúde, coxos andavam, cegos via. Então glorificaram a Deus de Israel. E chamando Jesus e seus discípulos, disse: Tenho compaixão da gente, porque há 3 dias permaneço comigo e não tenho o que comer. Ó, Jesus vai fazer outra multiplicação de pão. Não quero pedir-lhe, não quero despedi-lo em jejum para que não
se desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: Onde haverá no deserto tanto pães para fartar tanta grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Respondeu: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, dando glória ao Pai, partiu e deu aos discípulos, e esses ao povo. Todos comeram e se fartaram. E sobrejou recolheram 7 cestos. Ora, os que comeram eram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou num barco e foi para a região de Magdã. Olha só aqui o velho hábito de viver pela fé e não pelo que você vê, irmão. Os discípulos disseram: Aonde nós vamos encontrar tanto pão para essa gente? Irmão, você não pode andar pela vista, você tem que andar pela fé. Deus vai dar um jeito. Jesus vai dar um jeito. Não fica olhando para a situação, para a sua volta. Ah, não tenho dinheiro para fazer tal coisa. Ei, irmão, confia em Deus. Olha só essa multidão aqui, tinha 3 opções. Os discípulos, a multidão aqui tinha 3 opções. Eles tinham 3 opções. Quais eram? Que nós, quem sabe, tenhamos hoje. Perdão, meu irmão. Colocar os olhos em Deus, no alto, ou colocar os olhos nas circunstâncias, nos problemas. A multidão colocou os olhos nos problemas, né? Na verdade, eles tinham um grande problema. 4.000 homens. Olha o tamanho do problema. Os discípulos podiam olhar para a multidão, para os problemas. Os discípulos podiam olhar para os pães e peixe, que naquela hora era escasso. 7 pães, 2 peixes. Não tinha o suficiente. Sabe quando você olha para o teu salário e fala: Ixi, o salário esse mês não vai dar. A conta não vai fechar no final do mês. Não vai dar certo. Vai faltar. Ou a outra opção, olhar para Cristo, que é o Deus dos impossíveis, que é o Deus que pode fazer milagres, que é o Deus que pode resolver a sua vida. O que você está olhando, irmão? Aonde você está colocando seus olhos hoje? Nesse período de crise, nesse deserto que você está passando, aonde você está olhando? Onde você está fixando seus olhos? No problema? Na escassez? O que você não tem? Ou você está olhando para Deus? Ou você está olhando para Cristo? Para aquele que pode trazer um milagre para a sua vida? Só existe um jeito de conseguir fixar os olhos, irmão, no lugar certo. Só existe um jeito. O que faltou para eles? O que faltou para esses discípulos? Alguns tempo atrás, uns versículos atrás, Jesus já tinha feito um milagre. Vários milagres. Já tinha multiplicado pães. Irmãos, o que faltou para esses discípulos e às vezes o que falta para mim e para você é trazer à memória os feitos de Jesus. É voltar e lembrar dos milagres que Jesus já fez na sua vida e se encher de fé novamente. É olhar para a cruz e lembrar que Jesus já pagou o preço na cruz. Ele se fez escravo para que eu fosse livre. Ele se fez pecador para que eu fosse santo. Ele se fez de injusto para que eu seja justo. Ele morreu pobre para que eu seja rico. Ei, traga à memória os feitos de Jesus. Eles tinham que lembrar de tudo, eles tinham que lembrar de tudo que Jesus já tinha feito na vida deles. Eu e você temos a Bíblia, irmão. Eu e você temos os milagres aqui na Bíblia, que nos mostra a história do nosso Deus, que ele já fez para o povo. Nós somos rodeados de testemunha para ver o que ele é capaz de fazer. Mais de 60% da Bíblia é narrativa, irmão. Ela conta a história, narra, para que eu e você possamos conhecer o poder do nosso Deus, os feitos deles. Se ele já fez, irmão, muitas coisas, por que ele não vai poder fazer novamente? Se ele abriu um mar vermelho para o povo passar, como ele não vai interagir na minha vida? Se ele fez o povo no deserto durante 40 anos não parecer, não passar fome, não precisar comprar roupa, calçado, remédio, por que ele vai não fazer isso, não vai fazer isso na nossa vida? Então pare de olhar para o problema, pare de olhar para a escassez, comece a olhar para Cristo.
o autor e consumador da nossa fé. Comece a olhar para o alto, comece a acreditar que o Senhor está contigo, meu irmão. Minha irmã, comece a acreditar que Deus pode realizar esse milagre. Quem sabe esse milagre não chegou na sua vida ainda porque falta fé. Falta você declarar com a sua boca: ei, eu sou mais do que vencedor, vai dar certo, eu vou conseguir. Deus é comigo, Cristo é o Senhor, é comigo. Esse problema não vai me parar, esse gigante não vai me derrubar. Comece a olhar para a cruz e acreditar que Deus ainda faz milagres. Ele está vivo, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele quer realizar os sonhos na sua vida. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Aumente a sua fé, aumente a sua expectativa, aumente a sua confiança em Cristo, o autor e consumador da vossa fé. Deus te abençoe, que esse vídeo possa te encher de fé. No nome de Jesus.